Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Logo em seguida, as crianças ficam preparadas. Daniel, capítulo 6, versículo. Vamos ler o versículo primeiro, ou melhor, versículo 10. Daniel, capítulo 6, verso 10. Glória a Deus. Se você tiver dificuldade de encontrar na sua Bíblia, pode estar olhando aqui. Daniel, capítulo 6, versículo 10, vai dizer o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, viu no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava a fazer. Agora, irmãos, no versículo 21 e 22, ou melhor, 20, 21 e 22, diz o seguinte: chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu serve de vez em quando, é isso, irmãos? A quem tu serve continuamente, tem podido lidar com o poder dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida, só que tem muito a nos ensinar. Em rápidas palavras, vai nos dizer que Daniel aqui agora viveu uma situação difícil, porque Daniel aqui já era um ancião, já era uma pessoa de certa idade, e desde a sua juventude ele teve experiência com Deus. E agora o próximo rei que assume o trono deseja colocar Daniel para assumir todo o reinado, 120 príncipes, e desses 120 príncipes mais 3 presidentes que pudessem auxiliar para que o reino não tivesse perda ou desonestidade alguma. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel sobressai diante dos 120 dos demais 2 presidentes, e aquilo causa inveja, aquilo causa ciúme, porque todas as vezes que um homem e uma mulher começam a sobressair com Deus, vai gerar ciúmes. Vai gerar ciúme, irmãos, porque é natural que quando o ser humano não se dispõe a fazer nada, nós não se tornamos um incômodo para ninguém. Mas na medida que a gente começa a se distinguir, aquilo vai trazer incômodos em algumas pessoas. E assim não foi na vida de Daniel. Daniel começou a se distinguir porque a Bíblia diz que ele tinha um espírito
não sobrevive fora da água. Assim o cristão não sobrevive sem falar com Deus diariamente. Tem muitas pessoas que têm morrido, tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, estão bonitas por fora, estão cheirosas, estão bem maquiadas, estão bem vestidas, mas já não conseguem sentir o toque do Espírito de Deus. Só que Daniel mostra para mim e para você, com toda a ocupação que ele tinha, ele sabia que ele não podia deixar de falar com Deus continuamente, mesmo com toda a sua ocupação. Ele sabia: eu preciso reservar tempo para falar com Deus, porque Deus é prioridade na minha vida. Nós só colocamos mãos, Deus em primeiro lugar quando Ele é prioridade. Quando Deus não é prioridade, a gente arruma desculpa. Quando Deus não é prioridade, a gente arruma desculpa. Daniel 3 vezes ao dia: irmão, por favor, levante a mão. Quem tem 80 anos aqui, por favor? Ninguém, irmãos. Ninguém tem 80 anos. Mas Daniel está com aproximadamente, diz nos estudos, 85, 86 anos. Mas mesmo assim, e foi feito um decreto para destruir Daniel. Porque já que ele não consegue encontrar nada de errado na vida de Daniel, porque Daniel tinha ficha limpa, vamos procurar na lei de Deus dele. E viu que Daniel era um camarada que gostava de orar. Então fez um decreto: aqui durante 30 dias, ninguém pode orar, ninguém pode fazer petição a ninguém. E aquilo chegou até os ouvidos de Daniel. Qual seria a atitude de Daniel? Quer saber? 30 dias, né? Faz diferença. Não. Daniel sabia: se o peixe não pode sobreviver fora da água, eu não posso me manter de pé sem ter contato com Deus diariamente. Escute, quando aquilo chega até os ouvidos de Daniel poderia fazer muito bem: eu vou orar com o pensamento que ninguém vai ver. Não. Porque o cristão não é crente 007. Eu sou servo de Deus aqui, mas eu sou servo de Deus lá fora também. Você serve a Deus aqui, mas tu serve a Deus lá fora da mesma forma. E a Bíblia diz que quando Daniel fica sabendo o decreto, qual que é o decreto, pastor? É lançada na cova dos leões, leões plural. É lançada na cova dos leões. Irmãos, não precisava ser leões para derrotar alguém. Um leão era o suficiente. Só que Daniel sabia: se eu desobedecer, eu posso ser lançado. Sabe o que Daniel faz? Ele sobe no teu quarto em direção a Jerusalém, porque ele estava em Babilônia. Deixa as janelas abertas. Ele poderia fechar as janelas, mas não. Ele deixa a janela aberta e vai fazer o quê? Ele vai orar. Porque Daniel não tinha nada para esconder de ninguém. E a Bíblia vai dizer que quando os seus adversários vê Daniel orando, diz: agora pegamos, vamos acabar com a vida de Daniel. Mas eu libero uma palavra para você, igreja: ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa. Enquanto Daniel estava orando, o inimigo estava clamando. Mas uma coisa é certa: quando o inimigo se levanta contra o homem ou a mulher de Deus para tentar prejudicar, quem vence as tuas batalhas não é você. Quem vence as tuas batalhas é o Deus que você serve, é o Deus que você adora. Então, enquanto Daniel está orando, clamando, o inimigo diz: agora vamos acabar com ele. Ei, sabe aquele cativo de Judá? Ele não faz a causa do decreto, está orando lá, ele não para de orar mesmo. E o rei viu que foi pego uma armadilha, porque ele gostava muito de Daniel também. Só que ele havia feito, assinado o decreto, que não poderia voltar atrás. E o que acontece? Ele tenta de tudo se livrar de Daniel, mas os acusadores: rei, você tem que cumprir o que você falou, porque é lei, e não pode voltar atrás. Pega Daniel e lança Daniel na cova dos leões. E o inimigo observando: acabamos com Daniel, derrotamos Daniel. Mas não sabia que dentro da cova Deus estava com Daniel. Muitas das vezes na vida, Deus não vai nos isentar de passar por dificuldades e problemas, mesmo servindo a Ele. Só que uma coisa é certa: se você é fiel a Deus, você pode entrar em cova que for, Deus entra contigo. Você pode entrar em dificuldade que for, se Deus está comigo e com você, Ele entra conosco. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova. E pela manhã, o rei triste, porque gostava de Daniel, chegou pela manhã na cova e disse: Daniel, será que o teu Deus, a que tu serve continuamente, não é
Deus faz quando alguém decide andar com Ele? O que Deus faz quando nós decidimos servir a Deus com fidelidade? É noite você entender que quando nós paramos um tempo para dobrar os joelhos, para falar com Deus, não é perda de tempo, é vestimento espiritual, é tendo oração atendida e oração respondida da parte do Senhor. A Bíblia diz que os acusadores de Daniel foram lançados na cova dos leões em vez do próprio Daniel. Por quê? Alguém que decidiu confiar em Deus, mesmo enfrentando dificuldade. Muitas das vezes nós não acreditamos em Deus porque nós deixamos de buscar. E qualquer probleminha que bate na nossa porta, nós nos cabelamos, nós desesperamos, porque às vezes nós não conhecemos o Deus que nós dizemos que nós servimos. Daniel teve a sua juventude, 16, 17 anos de idade, foi fiel até a Deus, até no final da sua vida. Entraram reis e saíram reis, mas Daniel permaneceu de pé, porque a mão de Deus permaneceu sobre ele. Quer vencer? Quer vencer as batalhas? Quer vencer as guerras? Então serve o teu Deus continuamente e tira tempo para falar com Ele, porque pode ter certeza que